Então, primeiro de tudo quero agradecer pelos 700 subscritores e também pelas views que o vídeo da Applewise recebeu. Eu confesso que fiquei surpreendido e ao mesmo tempo fico feliz que vocês estejam a gostar deste conteúdo que faço. Isso acaba por me motivar cada vez mais a trazer mais vídeos deste género aqui para o canal. Mas bem, hoje a história vai ser de um horror breu, eu não consigo dizer muito bem, mas pronto. É um horror breu de Mario que se chama Virtual.rom. Há uns meses atrás eu tinha feito um vídeo sobre Mr. Virtual que era relacionado a uma alma de um serial killer que tinha ficado preso dentro de um Virtual Boy. Mas este aqui, primeiro quero já informar de algumas coisas. Este Virtual.rom não é um personagem que seja um D-side de Mr. V ou do Horror Mario. Ele é um personagem completamente novo e original. Durante a história dele vocês vão se aperceber do que eu estou a falar, porque tem muita gente que confundeu com o D-side de Horror Mario, sendo que esse D-side de Horror Mario é na verdade um Waluigi! Eu tenho que me tratar. Ele é um Waluigi que segura uma motosserra. Esse sim é o D-side de Horror Mario e não Virtual.rom. Então, peguem nas pipocas, desliguem as luzes e vamos ver o que se trata sobre Virtual.rom ou ROM. Bem, antes de começar o vídeo, eu trouxe um grande amigo meu que é especialista em horror brews e que eu tenho uma palavrinha a dar. Segue aí, Pedrão. Ora. Olá, meus bacanos. Aqui quem fala é o Pedro, mais conhecido como Pedrão JP Gamer, dono do canal Pintão JP Gamer. Então, como é que vocês estão, meus bacanos? Pois bem, eu decidi aparecer aqui no canal do Jout para dar uma ajudinha pra ele. Tanto eu como ele, a gente decidiu falar de um horror brew que eu quase nunca vi ninguém comentando nos dias atuais. E caso vocês não saibam, eu sou considerado o maior especialista de horror brews aqui no Brasil. E assim como o Slend, que também é um especialista em relação a XS. Pois eu sou conhecido por ter falado da continuação de Sonic.exe 2, do Lorde Mortis e do Bandado, e até mesmo da Let There Be Light. Que por sinal eu tava planejando em falar do Virtual.rom lá no meu canal, mas eu decidi dar a ideia de vídeo para o próprio Jout para dar uma facilitada para ele. Porque infelizmente Virtual.rom quase não tá sendo tão falado e muito menos comentado nos dias atuais. Porque desde quando ele deu as caras no mod de FNF de Sides, ninguém nunca mais falou e até mesmo comentou em relação a ele. Porque mesmo que ele seja um Mario, basicamente uma entidade usando uma fantasia do Mario lá do universo de Sides, aprisionado dentro de um Virtual Boy, ele ainda por cima é bem interessante. E caso vocês não saibam, Virtual.rom é uma criação do Marco Antônio. Sim, ele mesmo, o homem por trás de um dos meus mods de Friday Night Funk favoritos, Mario Madness. Porque mesmo que ele seja uma criação do Marco Antônio, o Marco Antônio já é conhecido por ser um cara que vive abandonando e deixando de lado criações feitas por ele mesmo, como por exemplo o The Starman. Esse daqui eu vou deixar muito mais pra frente nos shorts do canal, pois o meu amigo Apateon Paulista sempre fica me enchendo o saco pra falar do The Starman nos shorts. Uma pequena coisinha que eu preciso mencionar no vídeo do Jout é a diferença entre o Virtual.rom com o Mr. Virtual, porque existe várias pessoas que vivem pensando que o Virtual.rom é o Mr. Virtual, só que do universo de Sides, o que não faz o menor sentido para um caralho, pois o mesmo ele é uma entidade usando uma fantasia do Mario lá do universo de Sides, e o Mr. Virtual é um serial killer asqueroso, nojento pra cacete, que fez diversos tipos de atrocidade quando ele era um humano, pra depois ser assassinado por um detetive lá num evento da Nintendo, que acabou pegando a forma e a aparência do Mario pra virar esse monstro avermelhado com braços e pernas compridas. Pra vocês terem ideia, eu lembro que a galera chegou até mesmo comparar o Virtual.rom com o Fatal Error e o Genesis X. Que misericórdia, isso daí foi nóia pura isso daí. Pois eu nem preciso dizer que esses dois são dois seres com a aparência do Sonic, com um tom de pele preto e vermelho, um tendo 4 braços e o outro tendo 2 olhos, que parece a porra do maconheiro cracudo do caralho fugindo da porra do Bob. Também, pô, pelo amor de Deus, dá uma ajudinha aqui no canal, pô, dá uma forcinha aí, se inscreva aí, pô, não custa nada,
meu. Eu nunca te pedi nada, meu consagrado. Se inscreva aí, por favor. Agora que Pedrão já deu uma palavrinha, vamos falar mais acerca do Virtual.rom. Como o meu amigo Pedrão tinha dito, Virtual.rom é uma horror brew criada pelo Marco António, mas também pelo Ellis Bros. E o que é exatamente este Mario que vocês estão a ver na tela? Bem, ele é basicamente um espírito que apenas deseja não ser perturbado, ou seja, ele só quer ser deixado sozinho. Podemos também dizer que ele é uma espécie de espírito que só quer ficar no cantinho dele. É tipo o aluno quieto. E se alguém for perturbar a vontade dele, ele sempre arranja uma maneira de fazer essa pessoa ir de F. E também ideia de fazer a pessoa deixá-lo em paz. Para além de que ele é o principal antagonista do Mario VB. O VB significa Virtual Boy. Ele, ao contrário da sua contraparte original, ele não parece ter uma aparência macabra assim de primeira vista. Ele tem as roupas do Decide de Mario, embora que ele pareça mais quadrangular do que o normal. Também é só olhar para o chapéu e já se vê que é completamente quadrangular. E o rosto dele, meus amigos, não é o rosto original, mas sim uma máscara de felicidade com olhos desfocados e arregalados, com seus dentes brancos perfeitos. E ele parece uma marionete de alguém, porque ele se move como se fosse controlado por alguém. E só para destacar, o rosto dele, para além de bizarro, também está bem na cara que não tem emoção. Não nessa forma. Mas tudo muda na segunda forma. A primeira coisa a destacar é que a sua roupa não muda em nada. O mesmo já não digo com o rosto dele, que agora é miserável e se abre de forma grotesca para revelar mais cenas grotescas, como por exemplo uma coluna de 3 bocas, vários olhos e também 2 línguas. Ele também parece ser mais esguio, com capacidade de contorcer seus membros de boas, como ele também pode fazer com o seu rosto. É como se ele já estivesse morto, ou seja, uma casca ali com algo prestes a se libertar. E agora vamos para a história macabra do Virtual.rom. Sim, história macabra mesmo, vocês vão entender depois. Não se sabe como a ROM surgiu ou quem exatamente esteve envolvido em sua criação. Ela está contida em um cartucho de um título não lançado para a consola do Virtual Boy. Está por trás de uma série de assassinatos de 4 pessoas, um designer, um funcionário da Nintendo e também a sua filha, e um policial que estava coletando evidências. O título estava inacabado e em fase de testes, mas o funcionário da Nintendo a deu à sua filha como presente de aniversário. Incluído neste presente estava também um modelo inicial da consola do Virtual Boy, nossa segunda evidência física. Parecia ter um mecanismo de gravação para que os executivos pudessem assistir o que os jogadores estavam vendo, já que é impossível para 2 pessoas jogarem ao mesmo tempo. Eles afirmam que isso era para detectar quaisquer erros que os jogadores pudessem não estar notando. Os recursos de gravação incluíam entradas visíveis, para que os desenvolvedores pudessem ver se um botão estava fazendo a coisa errada. Foi também encontrado um relatório que fizeram sobre as gravações de cada jogador, que foram no total 4. Até podia ser um relatório normal, sem nada de mais, mas tudo o que está escrito aqui no relatório, pelo que eu vi, tem muita cena macabra. E eu dei uma olhada ao próprio relatório e que tem muita informação, mas apenas vou citar algumas coisas que eu acho que sejam mais importantes para serem faladas sobre esses tais testes. A primeira coisa que eu quero já dizer é que essas 4 vítimas que jogaram um jogo chamado Mario Quest, um jogo antigaço do Virtual Boy, todos eles, por incrível que pareça, tiveram sempre anomalias acontecendo. Tudo com Virtual.rom. Uma das coisas importantes também em frisar é que as vítimas não são reveladas em nomes, mas sim por números. Vítima número 1, 2, 3 e 4. De acordo com as 4 gravações de cada vítima, mostrava que Virtual.rom sabia da própria vida da pessoa, para além que tentava incentivar a se juntar a ele.
Mas isso não é o suficiente se eu dissesse que esses 4 tiveram vidas trágicas. Ele sempre comunicava dentro do jogo com o jogador de fora, citando a vida da pessoa, sem mesmo sequer conhecer. Isso é o que torna ele bem mais bizarro. Sabem o que é que torna também mais bizarro nele? Ele conhece o medo da própria pessoa. É por isso que para cada vítima, o jogo parecia sempre personalizado de forma diferente, como se fosse uma cópia de cada. Portanto, agora já sabemos que ele sabe o nome de quem sofreu, ele sabe a vida da pessoa. Agora resta saber quais eram os medos de cada vítima e também o que ele fez com essas vítimas. Agora sobre as anomalias. A vítima número 1 deixou uma última evidência e aí sim que entra a parte do relatório. Esse relatório era nada mais nada menos que uma espécie de relatório para saber se existem bugs no jogo, para mais tarde serem corrigidos. Mas essa última evidência não é bem sobre o relatório que eu estava a dizer, e sim a nota que estava no seu casaco, que também parecem ser relatórios de erros em miniatura que ele escreveu enquanto jogava. A maioria está manchada com o seu sangue, e alguns são ilegíveis, mas parecem estar numerados e alguns ainda são legíveis. Eles dizem o seguinte: Número 1. A voz do Mário parece estar faltando. Número 2. As sub-áreas parecem estar desprovidas de qualquer coisa. Elas estão vazias. Número 3. A música parece estar cortando aleatoriamente. Número 4. O sprite do Mario parece estar com defeitos. Parece que seu rosto continua desaparecendo. Número 5. Alguém realmente precisa conversar com o departamento de som. O áudio parece ser a parte mais problemática aqui. E alguns desses ruídos vão aterrorizar as crianças. Oi, você quer o Mario? Eu vou mostrar o Mario! E como vocês puderam ouvir, dá para ver que esses 5 erros está bem na cara que eram anomalias do Virtual.rom, que voltando a frisar, essa vítima número 1 também escreveu mais coisas naquele relatório gigante, que reportava anomalias durante a gameplay. A própria fita não parece diferente de uma fita do jogo normal de Virtual Boy, exceto pelo adesivo que normalmente contém o título do jogo. Era branca lisa e tinha a decoração. Esta fita é propriedade da Nintendo. Não distribuir. Impressa nela. Abaixo disso, Mario VB. Foi escrito em marcador vermelho. A console em si também parecia normal, exceto por um design de modelo ligeiramente diferente. Os acessórios pareciam inofensivos. As únicas impressões digitais encontradas na consola e nos seus comandos eram as de cada vítima. Nenhuma substância estranha foi encontrada e nada de estranho foi notado. E agora, parece que a história acabou, se Virtual.rom não tivesse matado as suas vítimas. Vamos lá. A vítima número 1, que é o designer, foi encontrado sem o rosto. Ele tinha vários ferimentos. Todo o seu corpo estava coberto de hematomas. E parece que ele tem queimaduras de carpete nos joelhos. Ele era conhecido por ter autofobia, o medo de ficar sozinho. Ele era divorciado e pai de 2 filhos. Ele perdeu os 2 filhos no divórcio. A vítima número 2, que era o funcionário da Nintendo, foi encontrado sem o rosto. A sua cabeça não tinha nenhuma pele. O topo da sua cabeça, o topo de cada pulso e a parte de trás de seus tornozelos tinham buracos que pareciam ter sido perfurados. Suas mãos e pés pareciam estar cobertos de lascas. Ele era conhecido por ter fobia de bonecos, o medo de marionetes. A sua esposa morreu em um acidente de carro. A vítima número 3, que era a filha do funcionário da Nintendo, foi encontrada sem o rosto. Ela tinha vários ossos quebrados e a maioria de seus ferimentos parece ser interna. Havia 2 fileiras de hematomas em seu tronco. O seu cachorro foi atropelado por um carro pouco antes do incidente.
o presente do Virtual Boy dado a ela em seu aniversário tinha o objetivo de fazê-la se sentir melhor. E a vítima número 4, que era o oficial que estava recolhendo as evidências, talvez agora também a gente saiba quem fez também este relatório gigante, ele foi encontrado sem o rosto. Ele também foi encontrado deitado na sala de provas do departamento de polícia, mas parece ter sido esmagado até à morte. Ele foi achatado e todos os seus órgãos internos explodiram sob a pressão. Ele era conhecido por ser claustrofóbico. E todos os 4 casos foram arquivados, porque não havia evidências suficientes para apontar a culpa em um indivíduo específico. A especulação inclui explicações sobrenaturais absurdos, que a maioria das pessoas até dá de ombros ou ignora completamente. Os casos ainda são mencionados de tempos em tempos, mas as tentativas de obter justiça são infrutíferas. Uma pequena curiosidade que eu acho que nenhum de vocês devem saber ou muito menos se lembrar. Na época quando saiu Mario Madness V1, eu nem preciso falar que o mod ele sofreu nas mãos dos leakers. Não só isso, como também surgiu diversos boatos entre uma parceria entre Mario Madness e um mod de sites. Tanto que eu tinha visto uma imagem que era basicamente a tela de um monitor com metade do rosto do Virtual.rum. O Jout pode botar essa imagem na edição desse vídeo aqui, para dar uma enorme facilitada para vocês. E na época quando eu vi essa imagem, muitas pessoas estavam dizendo que essa imagem é nada mais e nada menos que o Super Horror Mario do universo de sites. E eu nem preciso dizer que isso envelheceu bem mal, pois eu nem preciso dizer que ele é basicamente um Mario todo avermelhado do universo de sites. E como o Jout ele já havia mencionado, o verdadeiro Super Horror Mario é os amigos que fizemos do canal. Tô brincando. O Horror Mario lá do universo de sites, o oficial, é o Waluigi. E mesmo que o Virtual.rum seja bem interessante, ele ainda por cima tá sendo bem esquecido, pois o seu criador, que é o Marco Antônio, ele já é conhecido por ser um cara que trabalha numa porrada de projeto um atrás do outro e até mesmo um cara que sempre abandona criações dele mesmo, como por exemplo o Virtual.rum e o T-Starming, que eu acabei de mencionar aqui agora. Porque eu nem preciso dizer que ele tá muito mais focado no Ultra M e no GB, porque mesmo que o Virtual.rum seja uma criação do mesmo, ele ainda por cima tem bastante potencial e merece bastante reconhecimento nos dias atuais. E eu espero que o vídeo do Jout possa ter dado uma enorme ajuda e uma facilitada para alguns de vocês. Muito obrigado por ter me chamado aqui nesse vídeo, Joutricho, e também se inscrevam no canal. E também peço para vocês se inscreverem no meu canal, que eu tô quase chegando aos 3k de inscritos, porque eu preciso ultrapassar o Célio de uma vez por todas. E é isso, hasta la vista, meus bacanos. Antes de tirar as minhas próprias conclusões, quero agradecer fortemente ao Pedrão para, além de ter participado no vídeo, ele também ter me ajudado com algumas coisas relacionadas com o Virtual.rum. E tal como eu tinha dito a ele, este virou, assim de caras, o meu Horror Brew favorito. Se tiveres a ver este vídeo, um abraço, Pedrão. Agora vamos saltar para as conclusões que eu tirei do Virtual.rum. A primeira coisa que eu quero dizer é que o vídeo foi um pouco complicado por conta do relatório que eu tinha encontrado. Foram bastante criativos em criar um relatório a descrever coisas bizarras que Virtual.rum tinha feito a essas 4 vítimas desta história. Sobre a música dele no Friday Night Funkin', é uma música que eu gosto muito de ouvir. Fizeram também um ótimo trabalho em criar os conceitos, a música tema e a própria história. Também gostei especialmente o conceito de ele ser um espírito que quer ficar na paz dele e não ser perturbado, para além do aspecto bizarro por detrás da máscara dele. E vamos ser sinceros, Virtual.rum tem tudo para ser um dos personagens do Mario Madness, apesar de estar no D-Side, mas ele ser um personagem único. E bem, por mim é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deu um pouco de trabalho. Passem também no canal do Pedrão, que vai estar aqui na descrição, ou então também no comentário fixado, que ele provavelmente deve comentar e eu provavelmente também vou fixar o comentário
comentário. Não sei se no futuro vou trazer mais Horror Brews. Eu gostei muito deste Horror Brew. Pretendo sim trazer mais, só não sei quando, porque tenho outras creepypastas também aqui na lista para trazer. Então, fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! A sério que no final do vídeo o autocarro tem que fazer barulho? Meu Deus do céu.